Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada aqui para você na sua rede Nazaré de televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso do Seminário Maior São Pio X de nossa Arquidiocese de Belém. Acolho você que nos acompanha aqui de Belém, da região metropolitana, e também você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas aí por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida, de conversão, da providência, do agir de Deus, do amor de Deus que toca o coração de homens e mulheres consagrados e consagradas a Ele. Hoje nós então contamos com a presença de um dos pregadores, que faz parte do Ministério de Pregadores da RCC, da Renovação Carismática Católica aqui de Belém. É casado desde 2016, mas já vive o seu matrimônio, a sua vocação matrimonial já há bastante tempo. Nós estamos então aqui com o nosso irmão Fábio. Seja muito bem-vindo, Fábio, ao nosso programa Vida Consagrada. Grande alegria para nós receber você aqui com a gente hoje e vamos conhecer um pouquinho da história, do testemunho de vida que você tem para partilhar conosco. Desde já, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu quero agradecer o convite, em poder estar aqui, poder partilhar dessa vida, desse testemunho para muitas pessoas também que estão aí nos assistindo, para que também possa ser exemplo e motivação para que eles também possam caminhar também junto com o Senhor. Ótimo, muito bem. Esse é o nosso objetivo. Então, para a gente começar então essa nossa conversa, eu queria que você se apresentasse para o pessoal de casa, desde o começo, de onde é que é o Fábio, quem que é o Fábio, de onde ele vem, suas origens. Conta para a gente então. Bom, eu me chamo Fábio, tenho 34 anos, sou casado, mas a minha história começa lá em Cametá, na cidade de Cametá. Eu tive... minha mãe me deu para uma família, a priori, aos 2 anos de idade. Olha só. E inclusive era para os meus padrinhos. E nesses 2 anos de idade, quando ela me deu, eu fui viver com eles esse momento, A minha mãe era muito humilde, não tinha condições de me criar. Então, eu passei a viver com eles. E nesses 2 anos de idade, no crescimento, no evoluir, meu padrinho era tesoureiro desse tempo eu chamava em comunidade ainda, no bairro da Baixa Verde, lá, eu ainda me lembro o nome do bairro. Em Cametá, isso. Em Cametá. E ele era um dos coordenadores, um dos tesoureiros. E ainda quando muito jovem, a gente sempre é um pouco agitado, um pouco que rebelde, às vezes, no chamado. Uhum. Então, quando ele me chamava, às vezes, para ir para a igreja, eu ficava um pouco chateado, porque eu gostava de jogar a bola na rua com os meus amigos, E nesse chamar, eu tinha um horário, que era o culto dominical. Eu acho que você se recorda. É que não era a Santa Missa, A Santa Missa, era o culto dominical. Todo domingo, Isso. Então, tinha esses encontros, nós íamos para lá. E eu fui despertando, fui caminhando com ele para a igreja, eu digo que às vezes contra a minha vontade, Mas depois de um tempo a gente aprende que não é, às vezes pode ser contra a nossa vontade, mas não com a de Deus, Que o tempo dele acontece conosco. Então, quando eu chegava lá para sentar no banco da igreja, eu via um rapaz tocando violão. E aquilo foi me chamando a atenção. A música, foi me chamando a atenção. Você tinha quantos anos nessa época? Eu devia ter ali uns 12, 13 anos. Uhum. E eu tinha essa vontade de sentir esse desejo pela música dentro da igreja, através dele. Então fui criando um vínculo, assim. E mesmo assim ainda tinha a dificuldade de ir, pelo chamado que ele me vinha fazendo, através do meu padrinho. Ele vinha me fazendo, então eu tinha essa rebeldia. Mas um fato que me chamou muita atenção por essa época foi quando nós vínhamos de uma celebração festiva que tinha da comunidade de Nazaré, que era Nossa Senhora de Nazaré, a comunidade, a qual a gente frequentava lá no bairro, que ele ia fazer a arrecadação do dinheiro. E nesse dia ele pegou a renda, e como não era tão distante de casa, eu creio que uns 500 metros de casa, por aí,
Aí nós vinhamos andando e nesse andar, à noite, havia caindo uma chuva, né? E ele tinha arrecadado dinheiro e colocado no bolso a renda toda e eu vinha acompanhando ele. Sim. E nesse mesmo dia, uma imagem de Nossa Senhora caiu e quebrou a cabeça. E ele enrolou no pano para ele consertar em casa, isso, né? na comunidade. Só que era uma imagem pequena. Sim. Então ele enrolou e colocou no pano para levar para a comunidade. Quando nós chegamos no canto de casa, duas pessoas nos abordaram e eu fiquei extremamente nervoso, né? Porque um dos dois botou a faca no pescoço dele, Nossa. querendo o dinheiro. Ele já era uma pessoa de idade, em torno de 62 anos por aí. E quando o rapaz, a pessoa com a faca no pescoço dele, né, tirou, meteu a mão no bolso, tirou o que estava embrulhado, largou e saiu correndo, né? Então a gente gritou para casa, foi quando a gente vieram socorrer, abrir o portão e correram para o lado lateral da rua que tinha na casa. O interessante disso tudo é que depois desse alvoroço todo, fomos ver que ele não tinha levado o dinheiro. Ele levou a imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora, olha. E o mais interessante ainda foi que pela manhã, quando eu fui comprar o pão na padaria, que era na outra esquina de casa, no outro quarteirão, eu retornando, eu achei a imagem de Nossa Senhora no chão enrolado. Que eles tinham jogado fora, né? Tinham visto que não era o dinheiro. Sim. E acabaram jogando a imagem de Nossa Senhora. Então aquilo ali, aquele tempo eu não tive, né, essa percepção das coisas que aconteciam, mas eu comecei a ver que algo diferente Deus tinha pra gente, né, na nossa vida. Então foi que eu trouxe a imagem para ele consertou e eu continuei indo para a igreja, aprendendo, tocando. Eu fui me evoluindo. Hoje eu não toco, se você cantar e eu for tocar no violão não consigo, mas eu consigo tocar por cifras, né? Então eu consigo ajudar a igreja assim, desse jeito. Sim, sim. Né? E canto também lá com eles, mas em referente a isso com eles lá em casa, quando eu fiz 14 anos, eu perdi minha madrinha. Minha madrinha faleceu aos 14 anos de idade. Foi uma lembrança muito ativa, porque os médicos disseram que não tinha jeito. Ela acabou criando um tumor no cérebro e só disseram para que os familiares pudessem aguardar. Então, no domingo, depois do Dia das Mães, ela faleceu. E aí meu padrinho seguiu a vida, acabou encontrando outra pessoa, onde também a gente não conseguiu conviver. E foi aí que eu fui me lançando para o mundo afora para descobrir aquilo que Deus tinha para mim. Essa é a pergunta que eu queria fazer para você, né? Como é que foi, qual foi o momento, digamos assim, chave dessa época, desse contexto, né, que você poderia destacar, né? Que foi ali que Deus começou a te chamar para uma missão, para uma realidade específica mesmo, onde tu poderias, né, onde tu ias te lançar, né, para ser feliz. Eu descobri também, eu tive muito amigos e pai na fé, que são os padres, né? No Cametal, que eu tive a graça de conhecer o padre Raimundo Nonato. Hoje ele deve estar em Pacajá, se eu não me engano. Grande padre, gente boa. Ele foi um dos meus pais na fé. Foi quem entende no meu processo e sabe da minha vida muito. E eu conheci ele, então nesse meio termo a gente acabou conhecendo, tendo relacionamento com outras pessoas, né? Namorando, tendo relacionamentos conturbados. Isso na igreja acabou eu tendo conhecimento com ele em um desses encontros. E eu chorava muito, eu contava a minha história para ele, ele foi me instruindo, né? Me colocando passos ali que eu devia seguir. E nesses altos e baixos, ele me disse para me dar um tempo para mim, para Deus. Eu vivia num relacionamento, depois saía de outro. Você tinha quantos anos mais ou menos? Ficava conturbado. Eu estava em 18 anos de idade. Sim. Né? Então,
ele me direcionou isso, para que eu vivesse um tempo para mim, né? E eu fiquei um tempo com ele, ia para o seminário, ajudava eles lá na tarefa. Chegou a fazer encontro vocacional ou algo do tipo assim, para ser padre? Eu fiz um né? encontro vocacional. Olha só. Fiz um encontro vocacional. E ele me ajudando para ser padre, né? Ele me ajudando para ser padre e me direcionando, mostrando os caminhos, dando tempo para mim, para Deus, para entender o que Deus queria comigo, né? O chamado que eu tinha, qual era a vocação para despertar. E fiquei com ele nesse tempo, não dentro do seminário, eu ia pela manhã, mas retornava para casa. Eu ia para lá para ajudar, então ele me ajudava nessas partes, assim, eu almoçava lá, eu jantava, né? E nesse despertar desse lance para fora, eu acabei começando a trabalhar, né? Começando a trabalhar em algumas empresas. Eu trabalhava viajando como vendedor e cheguei em Barcarena. Nessas andanças de vendedor, eu cheguei em Barcarena. Sim. E eu vivi uma experiência muito profunda quando eu estive em Barcarena, porque pensa só, um rapaz do interior sai de lá, com tudo isso acontecendo, né, com a família, com a perca da madrinha, que era minha mãe mesmo, a educação que eu tenho, o pouco conhecimento que eu tenho foi muito pelo impulso dela, que ela dizia muito para mim: o que eu posso deixar para você hoje de riqueza é a tua ajuda na tua educação, do teu estudo. Então, quando eu cheguei em Barcarena, me lancei, fui trabalhar, ficava morando de aluguel, lá perto da Vila dos Cabanos. Em um desses impasses, eu não tinha remuneração para pagar o meu almoço. Nossa Senhora. E eu acabei entrando no quarto e o que eu tive para comer era bolacha que estava vencida, que eu tinha trazido, e um pouco de suco, que eu diluí e tomei à noite. Meu Deus. E eu passei mal à noite. E eu digo que ali eu não morri pela misericórdia, porque eu estava tão fraco que eu acabei entrando no banheiro e tive uma queda dentro do banheiro. Acabei batendo a cabeça, mas o Senhor não deixou que eu dormisse. Eu continuei acordado. E pela manhã, no outro dia, tinha uma igreja, não me recordo o nome da igreja, mas na Vila dos Cabanos tem uma igreja muito bonita, perto do Banco do Brasil. Eu entrei lá, me ajoelhei e pedi para o Senhor me tirar dali, me levar dali, né? Me dar uma oportunidade de ser algo melhor. E foi quando, nesse tempo eu já não estava em casa com meus padrinhos, eu já estava caminhando por si vivendo por só, conta própria, né? Conta própria. E eu voltei para Cametá, para casa da minha tia, né? E de lá minha tia localizou a minha mãe em Tucuruí. A minha biológica, mãe né? Biológica. Então eu fui ter esse contato com ela aí já depois de 20 anos. Nossa Senhora. De 20 anos. Então eu fui para Tucuruí com a minha mãe, porque a minha tia também estava na casa dela. E eu não me sentia na obrigação de dar responsabilidade para ela, né? Eu já era de maior. Fui para Tucuruí com a minha mãe. Eu cheguei lá com a minha mãe tinha outra pessoa, casada, né, com outra pessoa. Eu tinha mais 7 irmãos. Então eu sou o primeiro, somos 7 homens e 2 mulheres. E cheguei na casa da minha mãe vendo aquela realidade toda, né, para a qual eu vivia, por mais que eu tivesse pouco ali, mas para o qual eu vivia, eu tinha não conseguia olhar para aquela realidade, não conseguia muitas das vezes aceitar aquela realidade. E a primeira coisa que eu fiz ali foi procurar uma igreja. Eu comecei a entrar na igreja de Santo Antônio, que era subindo o morro, em Tucuruí, né? Lá eu comecei a tocar, como nesse tempo eu tinha aprendido lá, eu comecei a tocar lá com eles, cantando, servindo lá a igreja. Nós fazíamos papéis missionários, então nós íamos evangelizar nas igrejas, nos grupos, tínhamos um grupo de jovens. Eu tinha uma amiga
que inclusive foi minha madrinha de casamento, a Iglésia, que ela, um tempo nós fomos nos hospitais visitar as crianças com câncer. E nesse tempo também eu me tornei ministro da Palavra e da Eucaristia, né? E a gente foi com um grupo da Renovação fazer, com os jovens, né, do grupo da Renovação, fazer uma celebração na casa de idosos. Então esses momentos me tocaram, porque você vê que aonde a gente pensa que não tem utilidade, Deus nos usa como um fermento ali, né? Uma esperança para as pessoas. Bom, agora eu vou pedir para você segurar um pouquinho essa história aí, que eu sei que tem muita coisa boa para a gente conhecer dessa experiência marcante, né, que o Fábio está contando para a gente. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui na sua rede Nazaré de Televisão, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e conhecendo um pouquinho da história do Fábio Carvalho, que está com a gente aqui contando um pouquinho do seu testemunho de vida, né, das experiências marcantes de Nosso Senhor na história da vida dele. E falávamos, Fábio, no bloco anterior, dessa própria realidade que você, né, teve em Tucuruí, né, desse engajamento pastoral, já depois, né, desse processo de conversão que você teve também. E eu queria entender também como é que foi, você falava aqui nos bastidores que foi em Tucuruí que você conheceu a sua esposa, é verdade? Então, Sim. Me conte como é que foi essa experiência de conhecer a sua esposa, né, nessa realidade mesma de Tucuruí que você já partilhava no bloco anterior. Bom, como a gente já havia conversado, e nesse tempo em Tucuruí, né, e nesse tempo aí onde eu tinha conhecido o padre Raimundo Nonato, que era, como eu digo, meu pai na fé, tinha me aconselhado a viver um tempo para mim. Foi o tempo também que eu fui direcionado para Tucuruí, e eu pedia para que o Senhor me mostrasse um caminho, para que Ele me colocasse firmemente, fiel. Se fosse para me ser padre, que eu seguisse a vida. Sim. Se fosse para me ter a outra vocação de ser pai de família, que Ele, né, me mostrasse o caminho. E eu me recordo muito bem que a casa da minha mãe era embaixo um pouco, mas em cima eu subia às noites para rezar. Na frente, porque na rua não passava ninguém, então eu pedia para o Senhor e rezava, para Ele me mostrar, e que se fosse para me dar uma pessoa, para que eu fosse casado, para que me desse uma pessoa que também gostasse de estar na igreja, que buscasse viver comigo, né, de ter esse sentimento. E foi quando eu conheci o grupo da Renovação em Tucuruí, o Caminhando com Maria. O nome é bem lindo, né? Caminhando com Maria. E eu conheci a irmã Gisuelma, que é a esposa do diácono Marinaldo, e ela era coordenadora nesse tempo, foi ela que me acolheu. E eu, engajando no grupo, todas as sextas-feiras tínhamos os encontros, né, na igreja, na paróquia de São José. E onde terminou a missa, acabou a missa, nós tínhamos encontro. Então, quando acabou a missa, todo mundo sai, né? Todo mundo vai embora. E quando a gente estava lá, se organizando para o grupo acontecer, eu viro e tem uma moça sentada no banco. E eu vou lá fazer o convite para a moça para que ela fique, para que ela experimente. Perguntei se já tinha participado, ela disse que não. E ela ficou. Quando terminou o grupo lá de oração, terminou um pouco tarde, eu perguntei onde que morava, se ela morava por perto. Ela disse que morava um pouco distante. E eu tinha uma moto, eu ofereci uma carona para ela até a casa dela, né? Levei até a casa dela. Mas já estava sentindo, assim, alguma coisa especial? Já, assim, depois que a gente vai, como diz as pessoas, caindo a ficha, né, de alguma coisa, porque foi muito, assim, repentino ao mesmo tempo. Como é que é o nome dela? Adma. Adma. Adma Lúcia. Olha só.
E eu convidei, fui para casa dela, deixei ela lá, a gente conversou um pouco, vimos embora, mas ficamos mantendo contato. Então a gente acabou se conhecendo, acabamos namorando, nos envolvendo, né? E aí eu digo que por partes frágeis do ser humano meu, acabei me deixando levar por certas situações. A gente sabe que a gente não pode, casado, né, manter relações. Sim. A gente sabe que a gente foge dos planos de Deus, a gente sabe que isso não é o certo. E como eu exercia o ministério de pregação, eu não podia sequer fazer isso. Eu tinha que me confessar, ou ficava namorando com ela e deixava para seguir meu ministério. E eu tive muitas barreiras em relação a isso, porque a maior barreira não foi de eu estar com ela. A Adma, ela já tinha um filho quando eu conheci ela. O nome dele é Emanuel, né? Quando eu conheci ele tinha 1 ano e 6 meses. Então eu tinha que decidir ali. E nesse meio tempo de discernimento, de conversas, eu liguei para o Padre Nonato, conversei com ele. E eu não me esqueço até hoje do que ele me disse. Se você ama realmente, lute, mas você tem que primeiro aprender a amar o filho. E era difícil, né? era difícil filho, porque as pessoas julgavam. As pessoas diziam, mas já tem filho, você vai sumir, você já vai pegar alguma coisa com peso para você. E isso, eu fui conversar com ele e pedir esse discernimento também para Deus, como prosseguir. Eu digo que foi um deserto que eu decidi entrar e que tinha que passar por ele, porém sofrer sem dizer muitas situações que aconteciam. Porque, veja só, eu exercia o ministério, eu era um pregador. Sim. Então, quando você prega a palavra de Deus, quando você assume isso, a primeira oportunidade que tem de apontar o dedo, você já vai ser apontado. Mas eu gostava dela, gostava do filho, eu aprendi a sentir algo por eles. E aí como é que foi então que você conseguiu de fato entender essa realidade e viver, né, a própria dimensão mesma desse relacionamento que você já estava se aproximando, né, tecendo? Como foi que você conseguiu ir dando passos nessa direção de constituir esse relacionamento mais propriamente? Foi quando eu decidi realmente assumir o papel de pai, de marido, de esposo, ser firme e entender que a sociedade, por mais que nos julgue, nós respeitemos as palavras de algumas delas, mas que nós temos realmente, naquilo que nós acreditamos, ser fiel. E se estava errado, eu precisava corrigir, então eu precisava casar. Eu precisava casar. Só que esse meu deserto, eu vivi 4 anos. 4 anos. E esses 4 anos de casado era um martírio. Parece que nada dava certo, parece que as coisas aconteciam ruim. E você ficava nesse conflito porque você ministrava a palavra e as pessoas te apontavam. Então, eu aprendi na palavra que às vezes o inimigo ele quer uma porta para usar pessoas para que fiquem te julgando, né? Então, eu conheci ela, fomos morar juntos, vivemos um tempo na casa com a mãe dela e ela decidiu sair e ela disse assim para mim, eu me lembro muito bem, olha, eu estou indo, você vai comigo? Eu falei, vamos, eu não vou ficar aqui, né? E eu me lembro bem quando a gente foi para uma casa de uma amiga dela, onde tinha algumas coisas, não tinha energia, não tinha água, não tinha luz, estava chovendo. E a única coisa que nós fizemos foi pegar um papelão e colocar no cantinho da cama onde não estava molhando e colocar o Emanuel. Nossa. Para dormir. Que coisa, hein? E naquele dia
No outro dia, eu tinha acabado de entrar na empresa de refrigerante de bebidas. Eu não tinha nem 2 dias de trabalho. Eu fui pedir para o meu supervisor para que eu pudesse sair mais cedo e procurar um lugar para alugar uma casa para a gente ficar. E nesse tempo dessa casa, eu fui alugar uma casa onde não tinha um dinheiro. Pedi para Deus a providência. Eu não tinha dinheiro de entrada para alugar, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Nós não tínhamos geladeira, cama, não tínhamos nada. E eu fui conversar com uma pessoa e a pessoa, pela graça de Deus, me cedeu que eu ficasse lá até receber a primeira vez e pagar ela. Então nós fomos vivendo, moramos nesse tempo nessa casa, moramos um tempo em outra casa. E quando foi em 2016, nós casamos. Nós decidimos, nós nos casamos. E inclusive quem celebrou meu casamento foi o Padre Raimundo Nonato. O pai espiritual. O pai espiritual. E eu digo para você que no momento que eu recebo a Eucaristia, eu senti as correntes quebrarem da minha vida. Eu senti a minha libertação. Quando eu recebo a Eucaristia que Ele me coloca, eu tenho na minha imagem, com meus olhos fechados, as correntes que me aprisionavam arrebentando. A minha libertação chegando. Que graça, hein? Então. Nossa Senhora, a gente fica imaginando assim, né, que esse processo todo, né, dessa a graça especial de Deus agindo na vida, né, na tua vida, na tua família, né, e realmente a gente contempla essas belezas do Senhor e fica muito feliz, né, conhecendo um pouco dessa tua história. O casamento de vocês foi lá em Tucuruí mesmo? Foi em Tucuruí, foi na paróquia Menino Jesus. E como foi para o Fábio chegar em Belém, rapaz? O Fábio, para chegar em Belém, foi uma atitude de querer dar o melhor para sua família e uma atitude também de que algo dentro do meu coração dizia que o Senhor ia me lançar para as águas mais profundas. Porque você me dizia agora mesmo, você me dizia que não tinha condição do aluguel. Não tinha condição do aluguel. Porque não tinha mesmo, né? Não tinha geladeira, não tinha nada. Nada. O filho da esposa dormindo no papelão naquela ocasião. Como é que foi esse negócio todo? Me conte isso. Então, a gente se casou, tivemos mais uma filha, Maria Júlia, que também conosco, e nós teríamos o terceiro, porém, ela, como tinha complicações de mulheres de ficar grávida, ela acabou levantando para fazer uma sopa em casa e acabou perdendo, né, a criança. Até hoje meus filhos falam que nós temos 4 elas têm 4 irmãos, um é o Anjinho, né? E nós estávamos no Tucuruí, vivemos esse momento por lá, conseguimos comprar uma casa de um amigo que foi nos apresentado, pagando parceladamente. Todo mês nós pagávamos R$1.000, então nós trabalhávamos já, pagávamos, compramos a casa. E para a vinda para Belém foi que nós olhávamos ao nosso redor e com esse sentimento de que Deus colocava no nosso coração, no meu coração, que o Senhor ia me lançar para águas mais profundas para evangelizar, para chegar em lugar mais longe. A minha esposa também queria me ajudar e dar algo também para nossos filhos. Nós vimos ali que no momento a cidade não proporcionava algo tão bom para nossos filhos, nós queríamos dar o melhor. Lógico, o pai e a mãe sempre quer dar o melhor para os seus filhos. De pai e de mãe, né? Como Deus quer dar sempre o melhor para nós. Exatamente. E nós decidimos. Então, no dia 2 de fevereiro, no dia 4 de fevereiro, nós fizemos aniversário em nossa casa. Aniversário quase que de despedida, né? E nós fizemos um bolo da imagem de Nossa Senhora das Graças, né? E atrás tem uma lajota da Santa Ceia, que era na cozinha, e chamamos o padrinho do Emanuel, nós já tínhamos batizado ele também, e junto com a Maria Júlia para cantar o parabéns. No momento do parabéns, a energia vai embora. Nossa! A energia foi embora, ficou aceso simplesmente na foto, está bem nítida em casa, as fotos das velas, com a imagem da Nossa Senhora das Graças, que está assim, né, nessa posição. E naquele momento, nós cantamos o parabéns, nós choramos, nos emocionamos, mas nós entregamos a nossa vinda para cá, nas mãos de Nossa Senhora. Que ela nos conduzisse, que ela pudesse nos levar também a estar à frente da nossa vida. E
a minha esposa veio pela frente, veio para casa da irmã dela. Eu fiquei ainda porque tinha um rebanhinho de carnaval, acontecia na Chácara dos Padres, então como eu estava ajudando no Ministério de Música, nós íamos tocar. Inclusive o Anjo seminarista fazia parte conosco desse que legal, que bacana. Agora eu vou pedir para você dar mais uma pausazinha aqui para essa história, né, dessa chegada, né, digamos assim, em Belém, os desafios que foram muitos, para a gente fazer mais uma pausa para o nosso programa Vida Consagrada aqui com o Fábio Carvalho, contando um pouquinho dos desafios, das realidades mesmo, né, de experiências profundas com a providência de Deus que ele enfrentou ao longo de sua vida, aqui no nosso programa de hoje. Tudo isso você vai continuar conferindo com a gente após o nosso apoio cultural. Voltamos na sequência. Não sai daí que eu volto já. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui na sua rede Nazaré de Televisão, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e também com o nosso pregador, missionário, testemunho vivo, né, de que é possível superar as dificuldades, né, familiares, sociais, econômicas. Nosso amigo, nosso irmão Fábio Carvalho, contando um pouquinho, né, das peripécias, digamos assim, que foram acontecendo, né, os percalços da vida, né, do seu matrimônio, da sua vida. Bom, Fábio, a gente falava no bloco anterior, né, dessa experiência de sair de Tucuruí para vir para Belém, né, ainda com bastante dificuldade, mas, acima de tudo, confiando na graça, confiando em Deus, confiando na providência. Esse é um detalhe importante da nossa caminhada cristã, que a gente está colhendo muito com o testemunho do Fábio, né, no nosso programa de hoje, né? O abandono confiante, total, sem reservas na graça de Deus. Quando a gente de fato se abandona nas mãos de Deus e espera que Ele, né, de fato, né, como Deus possa olhar com carinho para nós, acontecem os milagres, acontecem as graças, acontecem as possibilidades de mudança na nossa vida. E o Fábio está aqui para testemunhar justamente isso. Se você, porventura, está acompanhando essa história, né, e certamente se identificando com alguma das realidades que o Fábio viveu, certamente, né, é convidado também você a tomar essas decisões profundas para a sua vida que ele também tomou, de se confiar, de se abandonar completamente nas mãos de Deus. E a gente continua, então, conhecendo essa história agora com você, nessa chegada, digamos assim, a Belém, para oferecer aos seus filhos, né, dar mais dignidade para a sua família, oferecer o melhor para a sua família, né? Então me conte para mim. Então a gente veio para Belém, né, para se desafiar, confiando em Deus. Como eu falei, nós tínhamos consagrado essa vinda à Nossa Senhora das Graças, vendemos tudo já que nós tínhamos em casa e chegamos aqui, a minha esposa foi para a casa da irmã dela por um período, eu vim depois do encontro do rebanhão. E quando nós chegamos aqui, as pessoas sempre falam que a maior dificuldade de arranjar emprego em Belém, né? Muita dificuldade, porque tem gente que mora aqui há anos, há séculos e não consegue, né? Eu tive a graça que com 4 ou 5 meses eu consegui o trabalho. Quando eu cheguei aqui, fui trabalhar também numa empresa de refrigerante. Nessa empresa de refrigerante fui trabalhar, acabei me destacando, ganhando algumas premiações. E eu também tenho sempre uma coisa comigo, também eu gosto de colocar minha família no canto, pode ser simples, mas que seja nosso. E com essa premiação que eu acabei ganhando, que foi uma moto, eu comprei um lugarzinho para morar. Que maravilha. Um lugarzinho era abençoado por Deus, posso dizer assim. Então, o lugar era no final da Pirelli, em Marituba, em frente do seminário, do cemitério Parque das Palmeiras. Tinha como é que a gente pode dizer, um conjunto lá, onde vendiam lotes. E eu conheci um rapaz que trabalhava nessa mesma empresa que a minha, que queria vender esta casa, por um valor que é onde eu pude chegar. O valor era 13 mil. E eu comprei. Era um quarto com banheiro e um espaço com uma cozinha. Só que aí tinha um detalhe. Não tínhamos luz e não tínhamos água. Nossa.
Nossa Senhora. E então, a entrada da rua era aqueles matos batidos, porque era loteamento, né? Mas estavam a maioria alguns lotes vendidos. Eu entrava pela rua de trás, que Deus me apresentou uma santa chamada Dona Irene, que é uma moça, uma senhora de uma graça muito, muito boa. Então eu liguei a água do poço dela para abastecer a caixa d'água em casa e fiz a ligação de energia do poste de lá, porque a CELPA não entrava. A CELPA foi lá, porém não podia fazer a ligação, porque tinha que ter uma quantidade específica de pessoas, mas eles passaram por dentro do quintal dela pela rua de trás. Então nós ficamos morando ali uns 2 anos. 2 anos. Que coisa, nossa E não, Senhora. assim, se foi fácil, não foi. Esses 2 anos, no final de ano, a minha filha adoeceu, a minha esposa veio para o médico com ela e eu fiquei com o Emanuel em casa com ele. E como estava começando, lutando as coisas, nós não tivemos uma ceia de Natal boa, né? Nós não tivemos final de ano bom assim em relação, podemos dizer, em poder proporcionar para a família um bolo, uma comida boa nesses dias, né? Mas nós tínhamos ali uma graça, né? De Deus estar ali vivos, um cuidando do outro. Eu me lembro que nós fizemos uma ligação para para nós se comunicarmos, né? Ela no hospital e ele aqui. Então nesse meio termo, eu pedindo para conhecer o dono de lá, pedi para ele ver as coisas, se ia realmente aconselhar, e eu descubro que o dono de lá era católico. O Senhor tocou no coração daquele homem para comprar a casa de volta. Olha só. Eu vendi a casa de volta, porém eu tinha feito alguns investimentos. Sim, sim. Mas não era o mesmo valor que ele ia me pagar. Eu falei, então se você não vai me pagar pelo menos o valor que eu investi, me pague pelo menos aquilo que eu comprei de entrada. E foi o que ele fez. Tá, Fábio, mas aí, tu vendeu tua casa e agora? Para onde é que tu foste? Então, nós fomos morar com a irmã dela por um tempo. Moramos 1 ano. E esse dinheiro eu guardei. Consegui reter um pouco. E aí depois eu descobri, e eu já querendo dar algo melhor para minha família, lutando, trabalhando, descobri que tinha nesse mesmo bairro que se chama Santa Clara, em Marituba, que tinha uma casa mais para cima, onde a van já passava, já era rua, já era asfaltada, tinha energia e água, queria vender. E eu fui lá conversar com a filha da dona da casa, que era namorada de um amigo que eu conheci na bola. Olha só que bacana. E fui dizendo para ele tudo, mas foi oração e uma conversa de 3 meses para que a pessoa pudesse ceder a essa negociação, a essa entrada. Mas sempre pedindo a Deus que nos desse o melhor direcionamento, que nos pudesse abrir as portas, que nos colocasse em um lugar melhor, pedindo para Deus também dar o melhor ali. E conseguimos, pela graça de Deus. E hoje eu trabalho, pago a parcela da casa ainda. Eu dei a entrada e pago, porém, a parcela da casa, mas hoje nós estamos numa casa mais confortável, com quartos para cada um dos filhos. Oh, que maravilha. Né? E bem, água, energia, tudo tranquilo. Né? A van passa na porta de quase de casa e conseguimos ter essa vitória. E quando nós tivemos essa vitória, nós falamos para mim, eu conversando com a minha esposa em casa, falamos, nós precisamos criar vergonha na cara e voltar para o Senhor. Mais ainda. Nós botávamos dificuldade às vezes para ir na missa e a van passava na frente de casa. Nós sabíamos que é difícil passar, mas se era difícil, então que nós nos organizássemos e fosse mais cedo para a parada. Então Deus acabava dando um choque de realidade para mim e para ela, porque vendo que tudo isso, de onde Ele nos trouxe e aonde nós estávamos naquele momento, o quanto nós agraciados éramos por tudo. E eu pedia para o Senhor. E quando nós chegamos aqui, a minha esposa tinha uma nota do Enem de 3 anos atrás e o sonho dela era fazer odontologia. Só que nós não tínhamos condições de pagar. E muitas vezes falaram para ela que era para ela desistir, que não ia dar certo, que ela já estava velha, etc e tal. E ela falou, o que é que você acha? Eu falei, você tenta. Ah, mas... Eu falei, ó, a gente não confia em Deus?
Porque muitas das vezes nós dizemos confiamos em Deus, mas ficamos ainda trêmulos. Se você confia, confia realmente. Sim. Assumimos aquele papel de confiar mesmo no Senhor. Então eu falei, então tenta. Quando sair o resultado você me diz se deu certo ou não deu. Mas assim, não partiu muito assim naquela... Foi algo que me impulsionou a dizer aquilo para ela. E eu disse, e então foi na hora que ela fez, foi aprovada na UNAMA, entrou com uma nota um pouco até mais baixa do que o esperado. O FIES paga hoje para ela quase 80% da bolsa. Ela 5 anos, por isso que eu digo que foi um projeto, nós consagramos a vinda dela para cá. E esses 5 anos, interessante, que nesses 5 anos que nós estamos aqui, nessas viravoltas, faltam 9 meses para ela concluir o curso. Rapaz. E nós não tínhamos um tostão para comprar um material que todo mundo fala que é caro. Nós tivemos um gasto a mais de 20 mil. Se você me perguntar de onde eu tirei esse dinheiro, nem eu sei. Tudo foi providência de Deus. Tudo foi providência de Deus. No momento certo, Deus agiu ali, colocava pessoas certas. E eu acredito muito que Deus usa e fala conosco de diversas formas. E foi tudo se encaixando, sabe? Como um quebra-cabeça, como um bloco que você monta. E Ele foi realizando isso. E hoje, até 20 dias atrás, nós sentávamos em casa e falávamos, olha, da onde nós estávamos para onde nós estamos hoje. E aí, quando ainda tem um porém nesse processo. O processo, quando você inicia a caminhada, até o processo da finalização de um sonho, daquela que você consagra a Deus. Dentro desse período, ainda existem várias constâncias que você, se não tiver firmado na fé, você acaba desistindo, você acaba deixando, você acaba largando o seu sonho. Há um mês atrás, eu recebi uma proposta para ir morar para Santarém. Para Santarém, já para Altamira. Altamira. Para ganhar 10 vezes mais do que eu ganho hoje. Nossa. Se eu ganho 1.000, eu ia ganhar 10 mil. E eu balancei para ir embora. Só que se eu fosse embora, eu ia deixar minha família, meus filhos, eu ia estar prejudicando de qualquer forma o sonho da minha esposa. 9 meses. E eu me recordo muito bem que um amigo ligou para... Eu liguei para um amigo do grupo de oração e ele me disse assim, olha, mais vale comer ovo com a tua família do que picanha longe dela. Né? Então, eu discerni, pedi para o Senhor, fui em frente ao Santíssimo nas quintas-feiras, me derramei para o Senhor, falei, Senhor, me confirma, me dá força, porque a minha vontade é uma, mas a tua e do teu Espírito é outra. Eu querendo ir embora, pela situação que a gente está, pela situação que a gente precisava, ia melhorar muito a questão da minha família. E foi então que eu, ouvindo no carro, uma pregação, onde dizia assim, que o Senhor, quando foi para o deserto, foi o Espírito Santo que conduziu. E quando ele foi levado ao monte, o inimigo levou e mostrou mundos e fundos para tentá-lo. Então, toda vez que a gente está no deserto, a gente não está sozinho. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Mas que nós tenhamos sabedoria e discernimento para que no momento que fomos levados à montanha, nós não sejamos tentados e percamos a fé. Então tive esse discernimento, não fui, fiquei ganhando os meus 1.000 aqui, mas com a minha família em paz, lutando. E daqui a 9 meses realizando o sonho. Hoje nós estamos na nossa casa, graças a Deus, trabalhando para pagar e com muitas outras lutas. E foi então que nós entramos no grupo de oração do Cenáculo de Amor da Paróquia Bom Pastor lá em Marituba. Voltamos no ministério de pregar, ir para os grupos de orações, ir nos outros grupos, visitar, né? E estamos tendo um seminário de vida lá com eles, fazendo esse aprofundamento. A gente vê a graça, né, de Deus. A gente às vezes pensa que nós temos muitas vezes esse pensamento que nós não temos nada para oferecer para o Senhor. Mas eu digo, como eu disse para uma irmã, se Deus fosse para nos perder neste mundo, Ele não nos traria. Ele não nos traria. Então todos nós temos um propósito. Só que o propósito nosso tem um processo. E o propósito nosso dentro desse processo é se entregar, deixar ser moldado pelo Senhor. Então é isso que todos os dias eu acordo, agradeço e luto para que eu possa deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Olha, Fábio, eu fico assim
Fiquei profundamente envolvido com a tua história, né? Agradeço muito a tua partilha. Infelizmente, nosso tempo já está chegando no finalzinho, ainda teria muita coisa que eu queria perguntar para ele, né? Mas acho que já valeu, né? Para deixar certamente no coração, né, nosso, também do pessoal de casa, né? Ver como é que realmente Deus age na vida da pessoa de forma profunda e intensa quando a gente de fato se abandona. Eu espero que você de casa tenha feito essa trajetória de fato de, né, observando a história do Fábio, né, colhendo os frutos para a sua própria realidade, para a sua própria vida, entendendo de fato de que quando você se abandona em Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer milagre. Está aqui um testemunho mais do que vivo, exemplar para a gente seguir, porque, né, para você ver, né, alguém que não tinha condição nenhuma lá no começo de ter hoje a vida que tem, hoje com a graça de Deus, né, conquistou aí várias coisas, né, está tudo aí nas suas mãos e tudo isso veio do Senhor, veio de Deus e você, né, certamente deve ser muito grato a Ele por tudo isso. Então eu te agradeço muito pela tua participação no nosso programa Vida Consagrada, que Deus te abençoe muitíssimo, teu matrimônio, a tua família, leve o nosso abraço lá para tua casa, para tua família, né? Saiba que agora vão ter mais um intercessor, vou rezar por vocês, pela vocação, pela família de vocês e conte conosco. Estamos aqui sempre de portas abertas na nossa fundação, sempre para servir a toda a nossa igreja. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado, eu que agradeço para você. E, se me permite, brevemente, tivemos a nossa filha Maria Aimee, que vai fazer 2 anos no mês que vem. Maria Aimee. Nós consagramos ela a Nossa Senhora e o Aimee significa amada em francês, então Maria Amada. Nós consagramos ela a Nossa Senhora. E o que eu tenho a dizer para você e para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo em casa, é que realmente Deus, Ele faz maravilhas em nossa vida. E a própria palavra de Deus diz que nós vamos ter muitas aflições, mas o que vai nos manter de pé é a nossa fé em Deus. Confiar em Deus sempre, em todas as circunstâncias. Confiar que Deus fará o melhor por cada um de nós. Que maravilha, meu. Muito obrigado de coração pela tua partilha. Que Deus te abençoe muitíssimo e conte sempre conosco. Estamos aqui. Obrigado. E esse foi o nosso programa Vida Consagrada de hoje, agradecendo o carinho da sua audiência, da sua companhia. Para você rever os nossos outros programas, outras histórias, outros testemunhos vocacionais, basta você acessar o nosso portal Nazaré ou então o nosso canal no YouTube. O endereço está aparecendo para você aqui na sua tela. Que Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.